O mistério no basquete. O detetive Almeida tinha um caso complicado para investigar. Alguém empurrou um famoso jogador de basquete escada abaixo e ele acabou no hospital pouco antes de um jogo importante. O detetive tinha 3 suspeitos e todos eram colegas de equipe do atleta. O Caio disse que estava limpando e conferindo as bolas. O Nicolas explicou que estava almoçando e que comeu vários cheeseburgers e batatas fritas. Depois disso, foi correndo para a quadra treinar. E o Juliano falou ao detetive que estava na massagem, pois tinha dor nas costas. O Almeida não precisou de muito tempo para descobrir quem era o culpado. Será que você consegue também em 8 segundos? Foi o Nicolas que empurrou seu colega de equipe. Quem come um almoço tão farto antes de um treino? O carro misterioso. O Edu e o Elias eram donos de uma pequena loja em um bairro tranquilo. Um dia, eles decidiram ficar até mais tarde e discutir alguns assuntos de negócios. À meia-noite, o Edu chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, ele estava desesperado. O Elias ficou na sala e eu fui verificar quais produtos tínhamos que fazer pedido. Quando voltei, 10 minutos depois, ele estava deitado no chão. Alguém acertou a cabeça dele. Então os policiais perguntaram se o Edu tinha visto alguém perto da loja. Não vi, mas ouvi um carro saindo. Quando eu saí correndo da loja, ele já estava desaparecendo lá na esquina. Estava nublado lá fora e o veículo não estava com os faróis acesos. Por isso não consegui ver os números da placa, mas vi que o carro era azul escuro. Após a explicação, o Edu foi preso por golpear seu sócio. Por quê? Quando está nublado e escuro, é impossível reconhecer a cor azul escura. Documentos roubados. O Marcos foi visitar seu amigo Tomás no escritório dele. Enquanto caminhava pelo corredor, ouviu o amigo gritando. Ele entrou correndo e viu o Tomás em pé, parado perto de uma garota que estava no chão. É a minha secretária, Luana. Acabei de voltar do meu escritório de almoço e a encontrei inconsciente. Além disso, meu cofre estava aberto e estavam faltando documentos muito importantes. Outro homem, o assistente de Tomás, entrou na sala. Uau! O que aconteceu aqui? Fiquei fora por no máximo 10 minutos. Só fui comprar um café na lanchonete aqui perto. De repente, a garota abriu os olhos. Ah! Que susto eu levei! Eu estava trabalhando com documentos quando alguém me agarrou por trás. E então ficou tudo escuro. Não sei o que teria acontecido se você não tivesse aparecido, chefe. O Marcos disse ao Tomás para chamar a polícia imediatamente. Por quê? Se a secretária estava inconsciente, como ela sabia que foi Tomás quem a salvou? O filhote de cachorro perdido. A Clara vinha sonhando em ter um cachorrinho há muito tempo e na semana passada finalmente ganhou um. Mas quando ela voltou para casa uma noite, ele tinha desaparecido. A única coisa que ficou para trás foi um bilhete estranho. Se você quiser ver seu animal de estimação novamente, deixe R$5.000 perto do canteiro de flores do seu jardim. A Clara imediatamente ligou para seu amigo Arthur, que era fã de enigmas de detetive. Juntos, eles foram interrogar os vizinhos. Quando o Sr. Oliveira abriu a porta, ele parecia exausto. Depois que a Clara e o Arthur perguntaram sobre o cachorro, ele apenas suspirou. Minha esposa acabou de dar à luz nosso primeiro filho. Já temos bastante estresse em nossas vidas. A Daniela ficou furiosa depois de ouvir a pergunta. Eu nunca levaria o animal de estimação de alguém. Tenho 3 gatos e 2 cachorros. Eles são minha família. O Silva também não gostou da pergunta. Eu sou alérgico a animais, porque eu iria querer ficar perto de um? E deu um grande espirro em seguida. Quando os amigos voltaram para casa, o Arthur revelou para a Clara quem havia levado o cachorro dela. Você consegue descobrir também? Foi o Silva. Ele estava espirrando e seus olhos estavam um pouco vermelhos. São sinais comuns de alergia. Isso significa que o cachorro da Clara estava por perto. O carro acidentado. O Renato chamou a polícia. Ele estava extremamente chateado. Alguém havia roubado seu carro para passear. Bateu contra uma árvore e fugiu. O homem suspeitava de um dos adolescentes que morava no bairro. A polícia interrogou 3 jovens.
A Mara diz que trabalha no meio turno em uma cafeteria e quando o acidente aconteceu, ela estava lá trabalhando. O Adriano garantiu que seus pais o colocaram de castigo. Seu pai o mandou limpar a lareira, então era isso que ele estava fazendo quando ocorreu o acidente. E o Tiago alegou que tinha saído para ir à casa de um amigo. Eles estavam assistindo a um seriado novo. Depois de ouvir todos os suspeitos, os policiais prenderam um deles. Você tem 8 segundos para descobrir quem foi. Foi o Adriano. A casa dele não tem chaminé. Significa que não tem lareira lá dentro. E ele não teria como limpá-la. Qual marido? O marido da Nara, o Hélio, era um explorador. Ele foi para uma expedição na Antártica e nunca mais voltou. A Nara pressentia que algo ruim havia acontecido, então reuniu vários amigos e viajou para lá em busca do marido. Quando o grupo chegou ao acampamento do Hélio, o local estava deserto. A Nara sugeriu que eles se separassem para vasculhar a área. Ela foi em direção ao sul. Quando já estava caminhando, havia mais ou menos 1 hora, a neve sob seus pés cedeu e ela caiu vários metros. Quando voltou a si, se viu em um enorme corredor que parecia um laboratório. Ela se virou e gritou. Bem na frente dela havia 2 grandes blocos de gelo e dentro de cada um deles estava seu marido. Os 2 homens pareciam idênticos. Como fazer para distingui-los? A Nara sabia que tinha pouco tempo. Ela tinha que decidir, e rápido. Vários segundos depois, a mulher sabia qual homem era o seu marido. Você consegue descobrir também? O homem da esquerda tem apenas 4 dedos em cada mão, e o da direita não tem problemas com os dedos. Além disso, está usando um colar com a letra N nele. Bom para você, Nara, mas ele ainda está em um bloco de gelo. Uma acusação injusta. Um dia, o Cláudio estava relaxando em casa quando alguém tocou a campainha. Quando abriu a porta, viu 2 policiais. Eles disseram que foi o vizinho quem o chamou. Esse meu vizinho Cláudio é um grosso e me insultou. O vizinho gritou. Eu entrei no meu carro e tentei ir embora, mas ele me perseguiu. Então atirou uma pedra e quebrou o vidro do meu carro. Nem é preciso dizer que o Cláudio estava chocado. Ele pediu aos policiais que o deixassem fazer uma ligação. Seu amigo Jaime, que é detetive particular, apareceu imediatamente. Junto com os policiais, ele foi olhar o carro do vizinho. Depois de examiná-lo, a polícia prendeu o vizinho e o Jaime voltou para garantir ao Cláudio que não havia nada com que se preocupar. Como eles viram que o Cláudio não era culpado? Era o para-brisa que estava quebrado. E se o Cláudio estivesse perseguindo o carro, a pedra teria quebrado o vidro traseiro. Gêmeos perigosos. O Pedro e o Paulo são irmãos gêmeos. Eles são ladrões e a polícia de todo o país tenta prendê-los há vários anos. Por isso todos ficaram em êxtase quando um dos irmãos caiu em uma armadilha depois de invadir a propriedade de um rico empresário. Mas os policiais têm um problema. Não conseguem descobrir se pegaram o Pedro ou o Paulo, de tão parecidos que eles são. O homem também se recusa a falar. A única coisa que os detetives sabem é que o Pedro sempre mente e o Paulo sempre diz a verdade. Como eles podem descobrir quem é o homem fazendo-lhe apenas uma pergunta? Você tem 8 segundos para descobrir. A pergunta que os policiais precisam fazer é: você tem um irmão? Se for o Pedro, ele mentirá e dirá não. E se for Paulo, dará uma resposta positiva. O pneu furado. O Roberto é um garoto muito inteligente. Ele tem habilidades analíticas brilhantes e um raciocínio lógico incrível. Nesse momento, seus pais o estão levando para uma competição de matemática em outra cidade. Eles estão indo pela estrada em alta velocidade quando ouvem um grande estrondo e o pai do Roberto perde o controle do carro. Felizmente, ele consegue parar no acostamento. A família toda sai do veículo para ver os estragos. Um pneu furado e não tem estepe. E a competição de matemática do Roberto está prestes a começar. De repente, uma caminhonete para nas proximidades. O motorista oferece ajuda. Tenho vários estepes, posso dar um para você, mas não de graça.
O cara diz o preço e é extremamente alto. Mas eles não têm escolha. Caso contrário, o garoto perderá a competição. Enquanto isso, o Roberto contorna a caminhonete e percebe que o motorista encenou tudo. Como ele descobriu isso? Os chamados pneus de estepe dentro da carroceria são muito menores do que os da própria caminhonete. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.